sobre como é que está a distribuição rural no Brasil hoje, por produção, agricultura familiar, agronegócio. É um material incrível, interativo. Depois a gente manda o link, né? Aí eu separei aqui o da Larissa Bombardi, porque o outro era muito pesado, eu não estava conseguindo colocar. E vou colocar aqui para vocês também esse site, não sei se vocês já viram, Por Trás do Alimento, que faz um estudo da presença de agrotóxicos na água. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. E como é que tá Itapetininga? Tá aparecendo para vocês o mapa? Tá sim. Tá sim, tá aparecendo bem. Tá, beleza. Esse aqui, então, é do livro da Larissa Bombardi. Então, aqui é intoxicação por agrotóxico de uso agrícola. Aqui, então, são casos de intoxicação de 2007 a 2014 que foram notificados, tá? Que foram registrados. Porque o que os estudiosos da área da medicina mesmo apontam como problema é a não notificação, né? E aí, Tapetininga... Aqui, ó, casos em relação à população do município. Vocês estão vendo a minha setinha? Não sei se está aparecendo. Sim, está aparecendo. Tá, então eu estou em cima de Itapetininga aqui, ó. Itapetininga, então, é de 3,86 ou é o mais baixo, acho que, né? 0,15 a 3,85. Caraca, olha o pessoal no Vale do Ribeira, ali mais pro sul do estado, né? Horrível, né? Horrível. Ribeirão Branco, bem próximo da gente, né? Aqui ela aponta os 4 municípios com mais notificação, né? Aqui tem mais de 4, né? 1, 2, 3, 5 aqui, né? Barra do Chapéu, Ribeirão Branco, Anhembi, Santana de Ponte Pensa e Colômbia. Itapetininga tá clarinho, mas daí, quando a gente vai ver outros índices, né? Preocupa. Eu vou compartilhar. Depois, se vocês quiserem também, eu posso anexar esse material. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o estudo que as pesquisadoras do Fórum Paulista, né, de combate ao uso de agrotóxicos, elas desenvolveram. Esse aqui é só o banner que elas apresentaram aqui nessa conferência, né, de epidemiologia, porque elas disseram que não publicaram ainda, porque estão colhendo mais dados, querem fazer uma pesquisa mais robusta para depois estar publicando, né, e aí ela me enviou o banner só aqui, né, com um resumo, tá em inglês, né, quem está responsável principalmente por essa pesquisa é a Thelma, que é uma médica, professora da Faculdade de Medicina da USP, do Programa de Medicina Preventiva, e aqui, só para mostrar os dados, também vou compartilhar isso aqui com vocês depois, os casos aqui entre 2012 e 2017, né, de quem puder me ajudar com o inglês aí, gente. Aqui, ó, Itapetininga, né? Aqui, ó, o número de casos aqui registrados, né? Que notificados. Aí, aqui, esse primeiro azulzinho aqui, problemas relacionados ao fígado, né? Quem me ajuda na tradução aí, gente? Ó, em azul, em vermelho é mental e desordem. Vivian, você tá aí. O vermelho é comportamento, desordem comportamental e mental, em amarelo é doença do sistema nervoso, e esse... Uma formação congênita. Isso. E o primeiro neoplasia maligna ligada ao fígado. Isso. Problema, tipo câncer no fígado, pelo que eu tinha colocado aqui no tradutor. Mas, ó, é um número bastante elevado, né, em poucos anos. E as causas de morte, no segundo aqui, não tá colocando, elas, acho que não aparece, não tem os números, né, mas também elevados, e aí depois elas comparam aqui com São Paulo. Né? Isso aqui tem que ser olhado com mais cuidado, né? Assim, só estou apresentando para vocês verem que há alguns estudos
relacionando aí algumas doenças notificadas na nossa cidade ligadas à intoxicação com agrotóxicos, né? O título aí, né? Análise descritiva de morbidade, intoxicação e consumo na cidade de Itapetininga, né? E aqui, ó, esse site, eu não sei se vocês conhecem, uma época foi bastante compartilhado no Facebook, nas redes sociais, né? Foram 2 grupos da imprensa, né? Eles colheram também dados públicos, aqui está a metodologia explicando como que foi feita. Você digita aqui, ó, encontra seu município, né? E aí a gente coloca Itapetininga, e aqui a concentração de agrotóxicos, número de agrotóxicos né, que são consumidos na cidade. Todos os 27 ligados a doenças crônicas, aqui embaixo também outros, aqui 17, 16. É bem legal esse site, se você clica, ele vai especificar que agrotóxico é esse, ligado a que tipos de problemas e doenças, né? Qual que é a quantidade segura. E aqui tem uma aba aqui, ó, concentração na água. Aqui Itapetininga, ó, pelo menos 1 acima do limite brasileiro, né? Então, o Brasil coloca um limite, foi detectado 1. Agora, o restante aqui, ó, o limite considerado seguro na União Europeia, né? 23 tipos de agrotóxicos, né? Então, aqui na nossa cidade. E é isso, gente. Só apresentar esses dados aqui. Não queria trazer mais notícias, mas é isso. Infelizmente. Se vocês quiserem, pode falar agora. Não, eu achei bem interessante você trazer esses dados, porque esse relato, assim, né, de, pelo menos essa notícia, que Itapetininga é uma das cidades que mais consomem agrotóxicos no estado, no estado que mais consome agrotóxico do país, é uma realidade bem chocante. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas falando sobre a ligação, né, entre o consumo de agrotóxico e doenças crônicas, como câncer no sistema digestório, entre outras. E eu nunca tinha visto dados, né, desse tipo de relação, assim, que pode... E nem tinha noção como que as pessoas conseguiam, como posso dizer assim, né, realmente analisar essa questão, né? E eu acho que esses dados que você trouxe conseguiu embasar bastante o seu argumento, assim, foi bem interessante. Então, mais pessoas para falar? Precisamos de mais dados, na verdade, é muito pouco, né? E precisa ter uma pressão no poder público para notificação desses problemas, né? Porque eu acho que é um problema muito silencioso na nossa cidade. Até numa palestra que eu fui da própria Larissa Bombardi na UFSCar de Sorocaba, ela fala, as pessoas falam, é mais saudável viver no campo. Dependendo do campo que você vai viver, é mais saudável viver na cidade. Né? E Itapetininga está mais ou menos nessa situação. Eu só queria fazer um comentário da responsabilidade da nossa planejamento da nossa cidade quanto a isso, né? Quando a gente para olhar ali, eu estava olhando o trabalho do Lucas essas últimas semanas, e a gente vê a doação de terras para indústrias na década de 70, né, que ele coloca, e eu acho que eles dão três porcentagens de terras lá para Ultrafértil, né? É uma grande empresa de fertilizantes agrícolas, né? Então, a gente ainda vê como a cidade mantém isso, né? A cidade mantém essas empresas e essa indústria aqui ainda é muito forte, né? E eu achei bem interessante também a gente poder fazer, citando o trabalho do Lucas também, é interessante a gente começar a perceber os discursos, né, dominantes que suportam determinadas ideologias. Como que eu posso exemplificar isso? Tipo, sei lá, a gente vê na tese do Lucas a questão do desenvolvimento, né, por parte da industrialização sendo usada como pauta política, digamos assim, né? Não, porque Itapetininga precisa se industrializar, Itapetininga precisa se modernizar. E aí a gente vê esse mesmo discurso sendo usado pelo agronegócio para sustentar essa realidade que é muito triste, na verdade, no nosso município, né? Que é um município que
o agronegócio ele domina no sentido de produtos para exportação, commodities, né, de baixo valor agregado, e encurrala as experiências de assentamentos da região, muitas vezes fazendo com que a cidade mesmo não tenha conhecimento dessas experiências que deram certo. Tanto o 23 de maio quanto o Carlos Lamarck são experiências muito positivas de tanto cultivo consciente, quanto de reforma agrária mesmo, experiências dignas de reforma agrária mesmo que aconteceram na nossa cidade. E perceber que essa questão mesmo, né, do agro é pop, esse argumento sendo vendido como se a Itapetininga tivesse uma vocação rural, digamos assim, né, que foi algo que foi até bastante discutido durante essa corrida eleitoral, assim. A gente percebe que isso favorece a uma classe específica, né, da sociedade itapetiningana, assim. Acho que dá para traçar esse paralelo, assim, entre os dois textos, sabe? Posso? Eu acho que a Vivian vai falar, mas eu ia perguntar para ela também. Fala aí. Meu irmão, ele é agrônomo, né? E eu cheguei a comentar que ia ter essa aula, e ele ficou, um monte de reaça, blá, 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 ninguém... Blá, blá. Daí, eu fico pensando, né, nessa atual conjuntura, como as escolas vêm formando seus profissionais diante dessas discussões, e as escolas, as ciências sociais, trazendo o reflexo disso nos campos, que não é só a economia que importa e tudo mais. Queria saber, a Vivian, que se formou em agronegócio numa FATEC aqui da região, como vocês veem isso, se é discutido isso, sabe? Essa questão da agricultura familiar e tudo mais, como é apresentado, se é uma coisa de outro mundo. Queria ter essa curiosidade. Legal, obrigada por abrir aí essa pergunta, dando a oportunidade de eu falar um pouco da minha experiência. Antes, eu só queria falar, contextualizando com o que vocês estavam falando do agronegócio, eu vejo esse discurso do agro é pop aí como uma farsa colocada em cima de todos os brasileiros para que o Brasil continue sendo aí explorado, né? Porque a gente tem aí imensas extensões de terra, uma terra fértil para diversos tipos de produção. Então, infelizmente, é algo que nos é enfiado goela abaixo, como se isso sustentasse o nosso país, né? De certa forma, e acaba que é meio que uma utopia, né? Você discutir isso, e que você perguntou sobre a FATEC. Na FATEC, a gente não existia nenhuma matéria assim quer dizer, teve uma matéria que era sobre assentamentos, né, que a gente falava sobre associativismo, cooperativismo, no tanto que eu desenvolvi o meu trabalho de graduação foi em assentamentos, porque eu tive a oportunidade de esse professor, ele tinha um grupo de pesquisa e extensão na FATEC, e aí eu fazia parte. Mas era um professor que acabou saindo, acho que um ano depois, minha bolsa acabou, ele saiu um pouco antes da minha bolsa terminar, porque também não tinha muito espaço lá dentro, por questões, né, de diretoria e tudo mais. Então, realmente, na FATEC, a gente não... No tanto que quando eu estava na aula e eu trouxe o MST para o debate, porque eu tinha a oportunidade de ir em congressos na Unicamp, né? Esse meu professor trazia materiais de estudos para a gente, eu comecei a ver com outros olhos. E aí um dia eu trouxe aí para o debate, foi maior treta na sala que eu causei, entendeu? E aí virou maior discussão e eu bati firme ali com a própria professora, porque ela tinha tido uma experiência, sei lá o que tinha acontecido na vida dela, que ela realmente não via com bons olhos o movimento sem terra em si. Ou seja, realmente, na FATEC, é bem o agronegócio puro mesmo, como ele é, sem nenhuma reflexão para que caminho podemos tomar, vendo aí os rumos que o nosso planeta, né, para onde estamos indo, não tem nenhuma reflexão nesse sentido, é apenas siga como é. E também, infelizmente, a FATEC eu não vejo nenhum movimento estratégico também para empregar as pessoas que se formam em agronegócios, né? Porque acaba sendo também, muitas vezes, uma profissão mais elitizada.
Então, os próprios pessoas que se graduaram na FATEC, muito difícil pessoas que seguiram na área mesmo. Só complementando isso que você falou, Vivian, eu trabalhei na Anhanguera ano retrasado, né? E lá eles abriram o curso semipresencial de agronomia. E eu cheguei a substituir umas aulas lá, né? E, tipo assim, 70% dos alunos já eram técnicos e já trabalhavam na área. Uma parte, assim, uma galera com muita grana, muita grana. A Luísa está aqui, Luísa também trabalha na Anhanguera e sabe dessa realidade. Não sei se chegou a pegar a turma de agronomia, mas era assim, e eu lembro que eu substituí na disciplina de Homem e Sociedade, né? E aí a gente vai falar de desigualdade social, eles queriam me fuzilar, porque isso é tudo mimimi, não sei o quê, né? É bem difícil. Mas eu acho que, assim, existe na área da agronomia, engenharia florestal e tudo mais, várias pesquisas super, assim, feras, assim, tecnológicas e tal, voltadas para o desenvolvimento sustentável, né? Assim, tem muitas pesquisas incríveis, né? Mas é que eu acho que o perfil da nossa cidade mesmo parece que é excluir essa discussão, né? Isso sem contar que a gente ainda tem um colégio agrícola, né, que vai formar técnicos e estudantes do ensino médio que ainda também tem um ensino voltado só ao agronegócio, né? Então, ainda é uma juventude que nasceu no rural, mas vê ainda toda a discussão de uma forma ainda super normativa de como tudo isso tem que ser, né? Sem uma outra expectativa do que eles podem fazer, entendeu? Então, é muito interessante como isso vai atingir o próprio campo da educação, né? Mas um exemplo, assim, bacana, bacana não, né? Um exemplo bem triste, na verdade, que a gente teve visitando lá o assentamento 23 de maio, foi as pessoas comentando que não vai ter muito perspectiva de continuidade do trabalho da reforma agrária com a juventude. Que, tipo, a galera não tem... Na cidade, o jovem já não tem perspectiva aqui em Tapetininga, né? Aí, lá no Tupi ainda, eles, assim, eles acabam vindo trabalhar no comércio na cidade, alugar uma casa próxima do centro do comércio, e, tipo, não tem interesse em manter a luta que os pais construíram, né? Alguns, tipo, de outros estados, outras cidades, outros ex-moradores de rua e tal. E é justamente isso, né? Essa falta de continuidade do trabalho. Aí, tipo, eu fico pensando, e quando a gente tiver idoso, assim, será que a reforma agrária vai sofrer disso, de, tipo, não ter pessoas que têm continuidade à luta que passou, pelo pouquinho que teve, né? Falando, né, na questão que a Thaís colocou da agroecologia, de ser eu vejo como uma luz no fim do túnel aí para gente, com essa questão da pandemia também trazendo aí essa virada de ponta cabeça na vida de todo mundo, né? Na importância da boa alimentação. Eu tenho refletido muito sobre isso, que eu acho que por isso também que eu estou até participando desse grupo, fico muito feliz da iniciativa de vocês, agradecer muito, porque eu acho que a gente precisa começar. É que agora eu não consigo, eu estou tão presa em casa que eu não consigo pensar em nada para sair e fazer nada, gente. Mas eu acho que quando isso melhorar, a gente realmente começar a tomar as ruas aí com esse nosso, com projetos, porque as pessoas talvez, eu sinto que acho que elas vão estar mais abertas a isso, sabe? A uma maior qualidade de vida, a não aceitar talvez um agrotóxico na sua comida. Não sei, como que vocês estão aí nesse sentido? Sobre isso, Vivian, estava até pensando, né? Porque a gente também tem que tomar cuidado como nutricionista, né? Eu fico pensando que muitas vezes a gente acaba caindo para uma positividade, né? Aquela coisa bem tóxica, assim, né? Então, como que a gente vai fazer isso de uma forma, né, boa? Então, falar de orgânico, falar de uma alimentação saudável, de uma vida mais saudável, mas a gente tem que pensar, né, em qual vai ser o nosso fundamento, qual vai ser a teoria que a gente vai se embasar, para que de fato tenha um pensamento crítico, que tenha de fato uma outra forma de pensar em relação.
né? Então, acho super importante a iniciativa do grupo de discutir, ter essa fundamentação crítica para que não fique, né, o falar por falar, fazer bonito e fazer orgânico para, né, continuar atendendo apenas mais uma elite, né? Então, fazer com que essa parte de alimentação saudável, de estilo de vida saudável, chegue só para uma elite e fazer uma coisa, né, gourmetizada. Então, eu acho importante que a gente, né, enfoque nessa formação crítica. E como alguns já falaram, né, na educação, acho que eu tenho estudado as políticas, né, de educação alimentar e nutricional. Então, como é importante que nas escolas a gente traga esse debate. De onde vem o alimento? Não é só fazer uma horta por fazer uma horta, né? Porque, né, normalmente falam, vamos falar sobre alimentação saudável. Como que a gente fala? Da onde vem? Então, não é comer frutas, verduras e legumes, é da onde que a gente vai comer, da onde está vindo, como é produzido isso. Então, quem são as pessoas que estão envolvidas, como é feito esse processo? Porque senão fica parecendo que realmente, né, o agro é pop, é bonito, vão favorecer. Mesmo quando se fala, às vezes, de agricultura familiar, não se tem ideia das condições do campo, né, de como está a terra, de reforma agrária. Então, acho que é importante mesmo trazer todas essas discussões e ter essa fundamentação crítica, trazer esse embasamento teórico para que não esvazie, né, esse discurso. É interessante que, pelo fato de cada pessoa que vier de um lugar, assim, a gente tem diferentes visões sobre o mesmo assunto, assim, e de uma maneira bem concreta, né? Eu acho que a iniciativa do grupo de estudos é exatamente essa, assim, a gente conseguir discutir temas que a gente acha pertinente e que muita gente fica pensando sozinho e a gente precisa de um espaço para expor essas ideias. Nesse momento de pandemia, a gente não consegue, muitas vezes, concretizar ações mais práticas, mas, por enquanto, a gente vai conversando e vai tentando entender essa cidade que a gente vive, né? A primeira reunião, a gente falou bastante sobre essa questão da industrialização, sobre como esse discurso é apropriado de maneira eleitoral e de como determinadas elites ganham com determinados processos dentro da cidade. E hoje a gente está falando de como uma grande parcela da população é prejudicada por interesses de, muitas vezes, multinacionais, assim, né? A gente pode... eu já tive relatos de pessoas, de amigos meus que moram no Rechã, que rolam até uma certa relação meio como se fosse até uma relação de dependência, né, com a fazenda da Citrovita, que emprega grande parte das pessoas lá do Rechã, e eles ficam basicamente reféns, né, desse tipo de ofício, assim, que muitas vezes é mal remunerado e muitas vezes eles nem têm o lucro dessa produção não fica na cidade, né? Isso que é o mais triste. E a gente pensar sempre, isso foi uma coisa que a gente levantou bastante no último grupo de estudos, que era em relação a qual é o objetivo, né? Enfim, dessa iniciativa, assim. Eu acho que a gente é exatamente desenvolver projetos que incentivem a discussão de temas que a gente acha pertinente. O Igor tem conversado bastante com a gente por causa do projeto do documentário que a gente conseguiu ser contemplado através da Lei Aldir Blanc, e a gente tem discutido bastante em como fazer essa discussão da memória ferroviária da cidade, do patrimônio histórico nas escolas. E eu acho que essa é uma porta que a gente tem que sempre estar deixando aberto, assim, sabe? Que esse é o verdadeiro impacto que a gente vai sentir, né? Digamos assim, a gente não pode... lógico, tem ações que a gente pode fazer que causam impacto agora, mas a gente não pode esquecer daqueles movimentos que causam mudanças ao longo do tempo, porque é assim que a gente vai garantir que a mudança seja estável, né? Que as coisas realmente aconteçam. Então, essa discussão ela é extremamente importante, assim. Seria até legal a gente, mais para frente, conseguir fazer, sei lá, um semanário onde a gente consiga trazer diversas pessoas para discutir essa questão, até mesmo no curso da FATEC, que a Vivian fez, e até para os alunos do curso da Anhanguera, para perceber que existem outros lados dessa moeda, né? Que muito mais... que o agro, ele faz tanto mal para a nossa cidade e, na verdade, faz pouco bem, né? Deixa eu só complementar duas coisas. Lá no FBC, a questão dos núcleos de distribuição dos assentamentos
ficou muito forte, porque era um projeto de extensão da universidade, e daí juntou um monte de estudantes, fez um bom movimento, assim. Lá em São Paulo está bem grande isso, né, de ter vários núcleos de distribuição, onde os assentados mandam as mercadorias e as pessoas vão recolher. Está virando tipo, bem utópico, né, mas está se transformando já num modo de consumir aquilo, né, essa produção. Então, eles têm site, onde os produtores colocam o que está vendo, o que vai vir nas cestas e tudo mais. Complementando um pouco o que o Dani falou sobre essa questão das empresas e como elas estão interferindo, né? Tem um documentário muito legal chamado Espólio da Terra. Eles vão mostrar essas grandes indústrias se estabelecendo em países muito pobres, que além de eles pagarem poucos impostos, né? Conseguem uma mão de obra muito barata, né? E como o próprio Daniel falou, nada daquela produção, tanto financeiramente como o próprio produto, né? O tomate ou óleo de dendê, não fica para ninguém da comunidade, né? E a galera é tão pobre, uma condição de vida tão miserável, que eles rezam para as empresas como se fosse uma entidade, sabe? Porque o pouco que eles trazem já é um pouco para uma região muito pobre, né? E outra, só comentando mais um pouco o Daniel, isso é muito forte, que ele falou sobre essa questão de envolver estudantes, educação, porque eu vejo que muitas pautas da gente talvez tivessem mais efeito se elas virassem uma condição do próprio meio de ensino, né? Daí ele falou da gente ir na FATEC, no colégio agrícola, tentar fazer uma corrente ou fazer uma extensão, né, da universidade, da escola, onde a gente consiga promover que existem outras realidades, né? E eu acho que é uma das poucas formas que a gente consegue para, no futuro, talvez as coisas talvez caminhem, ainda, um caminho melhor do que elas estão hoje, porque eu acho tão incabível uma cidade de um território rural tão grande e a gente ser tão dominado por uma lógica que nem é tão, assim, sabe, tipo, não estou dizendo nem de identidade rural, estou dizendo tipo, de uma condição de produção, sabe, como a gente tem um território tão grande, a gente só leva ele para monoculturas, né? Fico muito pensando em tudo isso. Ele quer falar de planejamento urbano. Sim. Eu queria falar umas coisas também. Em primeiro lugar, parabéns pelo coletivo 015 aí, conseguir, né, a aprovação do projeto. Quem tem acompanhado o Aldir Blanc, até suspirei aqui, né? Quem tem acompanhado a saga Aldir Blanc e Itapetininga sabe mais ou menos como tem sido. Acho que depois a gente pode fazer um resumo, né? Depois que as coisas acontecerem, falar um pouco sobre isso também, né? O coletivo 015 puxar uma discussão nesse sentido. Mas parabéns, né? Pelo projeto aprovado, que eu acho mais do que justo, né? Um coletivo aí ativo, né, nos trabalhos aí com a juventude, com a galera em geral, né, trazendo grandes discussões aí e se importando, né, com essas questões. E aí, assim, né, eu acho que eu fico sempre pensando isso, né, são vários temas que a gente começa a falar, né, eu tô aqui na minha só escutando, né, anotando, então, assim, são vários temas que aparecem e que, tipo, pô, por que a gente não tem um projeto assim? Aí eu fiquei pensando, né, no próprio rolê do Cine Debates, né, o MST tinha o Cinema da Terra, que era passar vídeos, né, passar filmes e fazer um debate nos assentamentos, e aí chamava a galera que morava ali em volta, né, nos bairros, né, urbanos e tal, para participar do debate, né, como uma formação de troca, né, aprende com o assentamento aprende com quem mora ali na cidade e tal, coisas que a gente pode estar tocando aí, né. Enfim, só ideias, né, se existir um mundo fora remoto. Outra que é parabéns, Thaís, né? A Thaís, ela é uma referência para a minha geração, né? De pessoa que está aí fazendo alguma coisa, tentando, participando de partido, né? Essa história da feira mesmo, né? Com o assentamento. Eu conheci o assentamento, né? Porque, enfim, né? Minha família é assentada, os assentados eles têm relação com os outros assentamentos e tudo mais. Então, eu já conheci o assentamento e eu, antes de conhecer melhor Itapetininga, sabia, né, desse trampo da feira, sabia da pesquisa, né, o MST é um pouco desconfiado, né, os assentamentos, mas sempre são, sim, é um desconfiado meio querendo que faça, né, tipo, você quer pesquisar? Então, vem aqui, ó, aqui a coisa é assim, né, tipo, deve ter sido uma experiência, eu senti um pouco de falta disso, né, de você falar,
que tem bastante nessa pesquisa, para quem leu inteira lá a dissertação, né, que é chegar lá no assentamento e ter alguém fazendo alguma coisa, né, tem debate, tem, enfim, né, como as pessoas, né, recebem isso, né, da pesquisa. Acho que é uma coisa, é uma riqueza muito legal, né, do seu trabalho, e acho que você resumiu muito bem aqui. Outra coisa é que, né, enfim, essa história de agroecologia é um outro tema, né, vamos combinar. Eu acho que, para quem for dar aula e for pensar título de pesquisa, pode usar a dissertação da Thaís para discutir o que é um título, né, que é exatamente aquilo, né, é como você consegue pegar uma discussão e colocar ela num título que seja interessante, né, uma ilha na monocultura, porque esse é o objeto de pesquisa, né. Eu fico pensando assim um pouco, né, falando da sua pesquisa, Thaís, que é essa história de, embora, sei lá, talvez não tenha sido essa sua ênfase, porque nunca dá tempo de fazer uma tese de doutorado, não uma dissertação de mestrado, mas a gente quer fazer, que é essa coisa de falar de um fato social, né? O agronegócio é um fato social, né? Ele é um modo de ver, agir e pensar o mundo, né? Então, assim, não é fácil, né? Tanto para essa galera que está ali construindo alternativas, né? Que é a agroecologia, ou que seja orgânico, ou que sejam as cooperativas, né? Mas produzindo agronegócio, mais com cooperativas, associações. Qual a maneira de sair, né, disso, né? É um modo de ver, agir e pensar o mundo, né? E como esse modo de ver está impregnado, né, na cidade, né, nos vereadores, nos prefeitos, né, nas campanhas, etc. Acho que é um pouco essa discussão aí, a parte que a gente poderia fazer também, que é o que vem a ser agroecologia, né? Enfim. E aí é isso, né? Falando um pouco também da minha experiência, né? Eu trabalhei com a comissão do MST de transição agroecológica em 2010, né? Eu tive a oportunidade de conhecer os outros assentamentos. E aí, por isso eu perguntei de Promissão, né? Promissão e Aras, ali em Sorocaba, né? Da Fazenda Ipanema. É um assentamento bem interessante para pensar também essa questão da transição num grande centro urbano, né? E numa fazenda que é preservada pela federação, né? Que é da União. Então, assim, são várias discussões que a gente poderia fazer nesse sentido. Se a gente se aproximar mais de Sorocaba, eu acho que dá até para chamar a galera para fazer essa discussão, né? De como essa construção aí de agroecologia e de cooperativas, né, na região de Sorocaba. E aí eu queria falar com o Lucas também, sobre essa coisa da juventude, né, que é algo que eu penso também, né, assim, né, que meus primos são muito cobrados, foram muito cobrados, né, que já foram embora do assentamento, inclusive na última reunião tinha um primo, né, que, enfim, que fazia parte do assentamento e tal, foi embora. Que era essa coisa, né, de, peraí, mas vocês não vão repetir uma questão aqui do campo, né, não vão repetir uma tradição rural, vocês não vão aqui construir uma coisa, mas tem todo um afastamento, né, aí eu acho que tem todo também uma teoria, é um tema também, né, de pesquisa, né, essa coisa da juventude rural, e eu acho que o que fica para a gente realmente isso, né, por que a juventude camponesa tem que ficar no campo, né? Meio que a gente parte um pouco dessa linha, né, pô, a juventude camponesa não fica, existe um êxodo rural e tal, mas a juventude camponesa tem que ficar, aliás, o que é uma juventude camponesa? Né, são questões aí para a gente pensar juntos depois, eu queria dividir com vocês, né, E aí, enfim, né, essa coisa que o Igor falou, é um pouco que eu gosto de pensar também, né, que é esse projeto urbano, né, projetar uma cidade e não pensar sobre a alimentação, né, sobre como essa cidade se sustenta, né, do ponto de vista da agricultura familiar, não projetar essa cidade, né, então, assim, grandes problemas que a gente enfrenta hoje de planejamento urbano é exatamente essa coisa de forçação de barra para os planejamentos serem sempre pontuais, né? São sempre projetos a curto prazo, porque sempre tem que mostrar um resultado, porque esse resultado é o objeto ali político depois, ou econômico de alguma empresa que está interessado. Nunca a médio prazo, né? A longo prazo isso vem se perdendo cada vez mais, e pensar agroecologia a curto prazo não rola, né? Tipo, que plano que você quer de agroecologia? Sei lá, tem o PENAI, né, tem o merenda escolar e por aí vai, são opções, mas é uma coisa bem difícil e aí só mais duas coisas, que é esse tema da geografia política dos alimentos, que eu falei do
do documentário aqui do Silvio Tendler, né, O Veneno Está na Mesa, é o que a gente come, são decisões que não são somente tomadas por nós, né? Então, assim, a gente meio que reproduz um pouco uma lógica dessa estrutura, né, da alimentação, né? De alguma maneira a gente reproduz, de outra a gente tenta não reproduzir, mas enfim, né? E eu queria falar um pouco com a Luísa Moreira também, que eu queria indicar aqui para você, Luísa, um estudo de um professor da Universidade Federal Rural, do Rio de Janeiro, que se chama Rodrigo Lamosa. Ele estudou em Ribeirão Preto como a Associação Brasileira do Agronegócio, ela trabalhou com os alunos, né, principalmente os alunos do Fundamental, uma certa perspectiva sobre o agronegócio, né? Aí ele usa o Gramsci para falar de ideologia, né? Como esse grupo está levando, né, para a escola um modo de pensar do agronegócio, do agrotóxico, né? E aí é bem forte, né, na tese dele, que ele coloca trechos, né? Aí tem uma criança que fala assim que se o mundo fosse uma casa, o Brasil seria a cozinha, né? Então, assim, como que esse pensamento de um fornecedor de matérias-primas, ele precisa estar desde cedo, né? Ele precisa fazer parte da mentalidade, né? Então, aí para fechar, né, quando essa coisa da discussão da Thaís, né, uma ilha na monocultura, eu lembro muito eu lembro muito daquela discussão, né, sobre monocultura da mente também, né, que é um pouco essa linha indiana, né, de pensar como um modo de pensar, às vezes colonizou muito mais do que um modo de fazer, né? Enfim, são coisas aí para a gente discutir, e aí agradecer vocês aí por Vandana Shiva, exatamente. Eu estava pensando na Spivak, a Spivak é outra autora, né? Mas é isso, gente. Valeu, boa tarde para nós. Pode falar, Lucas. Eu vou falar bem rapidinho aqui, que a gente tem um teto, assim, de uma reunião de 2 horas, né? Então a gente tem mais 30 minutinhos, para daí já irmos encerrando, para não ficar muito cansativo para ninguém. E só sobre aquela questão da juventude mesmo, né? É meio normal ouvir sempre, né? Tipo, sobre dar continuidade, né? E talvez isso realmente não faça sentido, porque se for ver, tanto a juventude rural quanto a juventude urbana não reproduz as formas das gerações passadas de organização social e trabalhista até, né? Porque se for ver, quem nasceu anos 2000, final dos anos 90, assim, não vai ter uma tradição de se sindicalizar, de se organizar enquanto classe de trabalho, assim, que, por exemplo, os nossos avós tiveram, até mesmo nossos pais, assim, né? Que nem professores estão se formando agora, pouquíssimos vão ter interesse de estar, por exemplo, se aproximando da POSP, ou até mesmo de associações da sua categoria que seja, né? Porque, tipo, já não tem o interesse, né? Uma coisa que, sei lá, dá pra refletir. Era só isso que eu ia falar mesmo. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu ia comentar essa questão do jovem também, que eu acho que ali no Lamarca, quando eu, né, frequentava, né, para escrever a dissertação, era uma grande preocupação. Depois eu tive uma experiência, eu fiz parte de um estudo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, era um edital que eu me inscrevi e consegui trabalhar como bolsista, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tinha um projeto que chamava Territórios da Cidadania, não sei se o Lucas chegou a conhecer, foi na gestão PT, né? E que era olhar com mais cuidado para alguns territórios rurais que não havia, tipo, até tocou a publicação aqui, ó, é bem grandona, assim, é muito massa, Mulheres Rurais, Documentação, Direito Conquistado. E eu fui lá no interior do Espírito Santo fazer campo para essa pesquisa, que eu nunca pensei, nossa, campo, Espírito Santo, e aí era um trabalho meio que de censo, assim mesmo, né? Eu pegava uma pranchetinha, pedia ajuda do sindicato e eles me levavam de motinha lá
no meio, nossa, foi muito louco. Mas, e aí eu fazia um trabalho de censo mesmo, quantas pessoas moram na casa, quem tanto tem documento, né? E eles faziam mutirões para levantar a documentação dessas pessoas, tipo, as mulheres não tinham CPF, as crianças não tinham certidão de nascimento, e se eles não tivessem essas documentações, eles não conseguiam acessar os programas, né, de políticas públicas, né, de apoio rural. E, assim, e aí nessa eu sentava, tomava café, conversava, e a grande preocupação deles, que lá eu também fui em assentamentos, mas não eram assentamentos do MST, assim, isso eu ouvi em mais de uma casa, assim, mais de uma. O jovem. O que vai acontecer quando a gente morrer aqui, né? E como lá a parte rural é muito próxima das cidades também, né? Cidades todas pequenininhas, assim, então era meio que essa dinâmica do Rechan, né? Assim, ou de outros lugares que trabalhava na cidade, o filho ia para a cidade todo dia, e daí o campo meio que gerando também uma favelização do campo, assim, eu percebi muito isso lá. Então é muito complicado, e é isso que o Lucas Afonso também levantou, que assim, por que a gente tem que cobrar desse jovem que ele tem que dar continuidade a isso, né? Quais são as políticas de permanência que existem, e se elas são suficientes, né? Ou devem, eu não sei, é uma questão mesmo. Mas é uma questão que me preocupa um pouco, né? Acho que a todos nós, essa produção do alimento, como é que vai ficar, né? Porque a gente está aqui em casa com livrinhos, escrevendo dissertação, dando aula e tal, e quem produz os nossos alimentos, né? É uma grande questão, eu acho, né? A longo prazo, né? A agroecologia em si também, né? Que o Lucas levantou, que é um outro grande tema que a gente precisa pensar em separado, enfim. E outra coisa que eu fiquei pensando, né? Quando a gente vai falar desses assuntos, né? Né, que nem eu trouxe aqui essa discussão do agrotóxico, a quantidade de doenças em Itapetininga que podem estar associadas à intoxicação por agrotóxico, o cuidado de como discutir isso com as pessoas, né? Porque senão o que a Luísa levantou, não é isso, como orgânico, né? O orgânico realmente, infelizmente, hoje ele não é acessível para todo mundo, né? E a gente não tem a facilidade. Mas não é por quê? Por que o orgânico, a agroecologia não são métodos, né, que estão disponíveis para todos, né? Que vivem no campo ou da agricultura familiar? Porque não existe incentivo, não existe política pública, né? Não é porque é mais difícil, porque demora mais, pode ser também, mas enfim. Existe uma intenção política, ideológica por trás disso tudo, né? Dessas relações, né? Economia, enfim. Como falar disso, eu acho que é muito importante também a gente pensar, né? Não sei. É isso, gente. Complementando também uma coisa que o Lucas disse, que eu achei bem interessante em relação ao título da tese, o Thaís, em relação mesmo que, para quem ainda não teve essa experiência de ir até o Carlos Lamarca, ele realmente é uma ilha dentro da monocultura de eucalipto, assim, tipo, pelo menos do lado que eu vi, né, que era indo aqui pelo bairro da Santa Cruz, assim, sentido São Miguel. E achei interessante essa questão do título. E a respeito dessa questão do jovem também, né, é uma questão que é bastante cobrada até, né, da posição do MST, assim, né, que é em relação a esse movimento, né, de êxodo rural. Será que em algum momento as pessoas voltariam, essas pessoas que saíram do campo buscando oportunidades na cidade, elas voltariam para o campo se houvessem oportunidades, se houvessem crédito, se houvesse terra? E eu já vi em diversas entrevistas do Stedley, eu acho, né? Não sei se ele está à frente do MST ainda, mas dessa problemática, que realmente é uma questão, né? A gente preciso pensar, né, nesse sentido, assim, tipo, como lidar com a questão do campo do Brasil, que é uma demanda histórica, né, a reforma agrária. Se você falar mesmo, né, o Estatuto da Terra de 1964, a gente vai ter a luta do campo ao longo da história do Brasil inteira. Então, realmente Itapetininga se insere
nesse contexto como uma cidade que tem uma experiência positiva de reforma agrária, de assentamentos, mas que poucas pessoas da cidade têm conhecimento assim, dessas experiências. Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, eu acho que a gente já podia, pelo menos, usar esses minutos finais para esquematizar o próximo encontro. Eu tenho uma sugestão de tema e de uma pessoa para apresentar o tema. E essa pessoa, no caso, é a única pessoa loira que está com a câmera aberta. É você, Igor. Ele estava procurando a pessoa loira. A câmera tá ligada, eu não sabia, que vergonha. Gente, vou fazer uma sugestão só. Mais alguém quer falar sobre o debate? Porque senão a gente pode encerrar a gravação. E aí pode certo. Mais alguém? Tem muita coisa para falar, mas fica para os próximos. Acho que pode encerrar, o Lucas. Muito obrigado por ter esse voluntariado aí para gravar. Aí qualquer coisa você manda pelo drive do coletivo. Aí. Então, para quem não sabe, o Igor escreveu uma tese muito interessante